Preciso me posicionar sobre a intervenção do STF no CFM. A nossa visão é de que é inaceitável qualquer tipo de interferência. O Conselho Federal de Medicina, quando vislumbra uma perspectiva de não cumprimento do Código de Ética, tem obrigação de avaliar. E ele mandou que um conselho local fizesse uma sindicância, o que é uma obrigação pelo Código de Ética. Se nós tivermos o STF interferindo em condutas que são tomadas dentro da ética médica, nós não teremos como defendê-la. E é justamente por isso que o Sindicato Médico e eu pessoalmente defendemos que o Conselho Federal tenha autonomia para decidir quem e quando cobrar a ética médica. É justamente por isso que, nesse momento, defender as entidades, especialmente o CFM, é defender você, meu colega médico. O ministro quer intimidar o Conselho Federal de Medicina, estabelecendo uma sindicância para o presidente do Conselho Federal de Medicina responder à Polícia Federal. Isso é um assinte, um desrespeito. Não tem nada que fazer isso, tem que fazer a condição, dar ouvidos a uma junta médica e ver se o presidente tem condições de ficar na Polícia Federal, ele fica lá, se não manda para casa para poder ser bem cuidado pela família. O que é interessante nisso tudo é que não se fazia necessário fazer todos aqueles exames e toda aquela pirotecnia. O importante desses casos é que o clínico avalie adequadamente o paciente. Seria interessante que talvez você pudesse fazer o diagnóstico verificando a pressão arterial com ele sentado e em pé, com variações significativas, o que impediria essas quedas e naturalmente trauma, o que passam a ser importantes. Mas o que aconteceu foi que teve tontura, queda de pressão provavelmente devido à interação medicamentosa e acabou inclusive fazendo exames que na minha avaliação são desnecessários, tomografia, ressonância e eletroencefalografia. É importante salientar aqui que uma tomografia computadorizada mal indicada equivale a aproximadamente 90 raios-x. É uma radiação ionizável desnecessária. O presidente precisa ser bem cuidado e é importante que a equipe médica esteja atenta para situações básicas, como hidratação, interação medicamentosa, cuidado ao se levantar. Já se trata de uma pessoa idosa com alterações neuronais, com a desautonomia, o que é importante estar atento. Sendo assim, é bom que o ministro não se intrometa, inclusive, em questões médicas, porque parece que ele está querendo, inclusive, interferir e determinar para tirar o corpo fora, quando, na verdade, não foi liberado para fazer o atendimento adequado que precisava. O que foi dito nesse posicionamento escancara algo gravíssimo que está acontecendo no Brasil: a interferência indevida do STF em áreas técnicas que não são de sua competência. O Conselho Federal de Medicina existe justamente para zelar pela ética médica, e quando identifica indícios de descumprimento do Código de Ética, tem o dever legal de agir. Isso não é abuso, é obrigação. Quando o STF tenta interferir nesse processo, o que está em jogo não é apenas uma disputa institucional, mas a autonomia das entidades profissionais. Se decisões técnicas baseadas em critérios médicos e científicos passam a ser questionadas ou intimidadas por ministros do Supremo, então a ética médica deixa de existir na prática. É preocupante ver um ministro tentando constranger o CFM, chegando ao ponto de acionar a Polícia Federal contra o presidente do Conselho. Isso soa muito mais como intimidação política do que como busca por justiça. Esse tipo de postura enfraquece instituições e cria um clima de medo, algo típico de regimes onde o judiciário ultrapassa seus limites. Além disso, o relato sobre a condução médica mostra outro problema sério: excesso de intervenção, exames desnecessários e espetacularização. A medicina responsável começa pelo básico: avaliação clínica, pressão arterial, hidratação e análise de interação medicamentosa. Submeter um paciente idoso a exames de alta radiação sem indicação clara é, no mínimo, questionável. Quando se politiza a medicina, quem perde é o paciente. E quando o STF se acha no direito de decidir como médicos devem agir, o Estado invade um espaço que não lhe pertence. Defender o CFM nesse momento é defender não apenas os médicos, mas o direito da sociedade a uma medicina ética, técnica e livre de interferência ideológica. O Brasil precisa urgentemente restabelecer limites entre os poderes. O judiciário não pode ser tutor da medicina, da política, da imprensa e da sociedade ao mesmo tempo. Isso não é democracia, é concentração de poder.